Apaixonar-se depois dos 60 não é apenas possível, é transformador. Em uma fase da vida em que muitos acreditam que o amor já teve seu tempo, surge uma nova possibilidade: amar com maturidade, consciência e uma profundidade antes inalcançável. O coração, longe de estar cansado, encontra uma forma mais autêntica de sentir. Cada olhar trocado, cada gesto partilhado, carrega não a pressa da juventude, mas a sabedoria de quem já viu o tempo passar. Não se trata de repetir histórias antigas, mas de escrever novas páginas com coragem, entrega e clareza emocional. O amor depois dos 60 pode ser o mais verdadeiro de todos. Não por ser perfeito, mas por ser inteiro. Se você já viveu essa experiência ou sonha com ela, escreva nos comentários. Eu permito que o amor verdadeiro me encontre em qualquer fase da vida. Apaixonar-se depois dos 60, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, representa muito mais do que um encontro entre duas pessoas. É o reflexo simbólico de uma jornada interna de individuação que se manifesta no campo do relacionamento. Nesta fase da vida, o amor deixa de ser uma tentativa de preenchimento e passa a ser uma ponte de integração. Já não buscamos no outro aquilo que nos falta, mas o espelho daquilo que finalmente reconhecemos em nós mesmos. Jung falava da importância da integração da sombra, que representa tudo aquilo que negamos ou não reconhecemos em nós. Amar em idade madura implica olhar com mais ternura para as próprias imperfeições e aceitar a do outro com a mesma compaixão. É nessa aceitação profunda que nasce o amor verdadeiro. A projeção tão comum na juventude, quando idealizamos o outro para suprir nossas carências, começa a dar lugar ao reconhecimento real do parceiro como um ser completo, com luzes e sombras, e isso torna a relação mais sólida e significativa. Além disso, Jung também destacou a união dos arquétipos do feminino e do masculino interior, anima e ânimos, como parte essencial do processo de individuação. Ao amadurecermos, essa união interna se fortalece, permitindo relações afetivas menos dependentes e mais integradas. Apaixonar-se após os 60 pode então ser uma expressão do equilíbrio entre esses aspectos psíquicos, onde o encontro com o outro é também um reencontro consigo mesmo. Essa experiência afetiva se transforma numa celebração da própria evolução, onde o amor já não vem para salvar, mas para acompanhar. Ele se torna um reflexo vivo do trabalho interior de uma vida inteira. Durante décadas, a sociedade construiu uma narrativa limitante sobre o amor depois dos 60, como se a paixão fosse um privilégio da juventude e a maturidade uma estação onde os sentimentos cessam. Esse mito, profundamente enraizado, não apenas distorce a realidade, mas também aprisiona milhões de pessoas em crenças que abafam suas possibilidades emocionais. É fundamental desconstruir essa visão, não apenas para abrir espaço ao amor maduro, mas também para devolver à vivência afetiva o seu verdadeiro valor, uma expressão legítima da alma humana, independentemente da idade. Um dos equívocos mais comuns é associar o amor maduro à carência ou ao desespero, como se a busca por um novo afeto fosse sinal de fraqueza ou falta de completude. No entanto, amar depois dos 60 é muitas vezes uma escolha consciente, marcada pela autonomia emocional e pela clareza do que se quer e do que não se aceita mais. É um amor que não depende da fantasia, mas que nasce da realidade, e justamente por isso pode ser ainda mais intenso e transformador. A visão junguiana nos ensina que o amadurecimento é um processo de aprofundamento da psique e não de seu esvaziamento. O desejo de conexão afetiva, então, passa a ser uma expressão da integração interna e não da falta. Outro mito poderoso é o de que o corpo envelhecido não é mais digno de desejo ou de prazer. Essa ideia, silenciosamente imposta, constrói barreiras invisíveis que desestimulam o encontro com o outro. Jung não falava diretamente sobre erotismo, mas sua abordagem simbólica e integrativa permite entender que o corpo é uma via de expressão da psique, e quando o ser humano está mais próximo de sua totalidade, ele também se torna mais sensível ao prazer autêntico. Nesse sentido,
o amor na maturidade pode conter uma potência erótica muito mais refinada e significativa, pois não se reduz ao ato, mas se expande na troca emocional, na presença e no toque com significado. Também é preciso desmantelar a ideia de que o amor tardio é, por definição, passageiro ou fadado ao fracasso. Na verdade, relações que nascem depois dos 60 têm mais chances de serem duradouras, não porque prometem eternidade, mas porque são construídas com base em experiências vividas, autoconhecimento e menos ilusões. Quem viveu, errou, perdeu e se refez, tem mais ferramentas emocionais para escolher com sabedoria e para cuidar de um vínculo com maturidade. Esse tipo de relação não exige do outro uma salvação, mas oferece uma companhia de alma, algo profundamente valioso para quem já compreendeu a solidão não como vazio, mas como parte do caminho. É preciso também rever o papel social atribuído às pessoas maduras. Ainda hoje, muitas culturas tratam homens e mulheres acima dos 60 como figuras assexuadas ou limitadas às funções familiares. Ao romper com essa construção cultural, abre-se espaço para que essas pessoas voltem a se enxergar como sujeitos desejantes, capazes de amar e de serem amados intensamente. Nesse processo de reconstrução simbólica, o amor passa a ser uma ferramenta de revitalização, um sopro de vida que se alinha ao arquétipo da renovação, muito presente nas fases finais da jornada junguiana de individuação. Por fim, desconstruir esses mitos não é apenas uma tarefa pessoal, mas coletiva. É necessário criar novas narrativas que valorizem a vivência afetiva em todas as fases da vida, reconhecendo que o coração humano não obedece calendários e que o desejo de conexão é inerente à alma até o último suspiro. Apaixonar-se depois dos 60 é um ato de coragem e de liberdade. É permitir-se ser visto, tocado, transformado e celebrado, não apesar da idade, mas com ela. E isso em si já é um movimento revolucionário da consciência. A maturidade traz consigo um presente silencioso e poderoso, a chance de redescobrir quem realmente somos em nossa essência afetiva. Após décadas vividas entre responsabilidades, expectativas alheias, papéis sociais e experiências marcantes, boas ou dolorosas, muitas pessoas percebem ao chegar aos 60 que carregam identidades emocionais construídas mais pelo que foi exigido delas do que pelo que realmente desejavam ser. Apaixonar-se nesse momento é, portanto, muito mais do que encontrar o outro. É reencontrar a si mesmo, com um olhar mais honesto, mais livre e profundamente verdadeiro. Essa redescoberta é um processo que pode acontecer de forma inesperada. Às vezes, um novo amor acende questões há muito tempo esquecidas. O que realmente me emociona? O que me toca? Quais gestos me aquecem por dentro? Quando as respostas começam a emergir, percebemos que a identidade afetiva construída até então muitas vezes estava contaminada por expectativas externas, da família, da cultura, das experiências passadas. Ao retirar essas camadas, surge uma nova possibilidade, a de viver um amor não como personagem, mas como protagonista da própria história emocional. Na perspectiva junguiana, esse reencontro com a verdadeira identidade afetiva está profundamente ligado à jornada da individuação. Ao longo da vida, vamos acumulando máscaras, ou personas, como Jung descreve, que servem para nos adaptar ao mundo. Porém, com o tempo, sentimos o peso dessas personas e desejamos nos aproximar de nosso self, que é o centro da psique, o que realmente somos em profundidade. O amor depois dos 60 pode ser um espelho dessa busca. Ele não mais nos exige desempenhos ou performances, mas convida à autenticidade, ao sentir puro, sem a necessidade de provar ou esconder. É nesse espaço emocional que muitas pessoas descobrem traços afetivos que estavam adormecidos ou reprimidos. Alguém que passou a vida sendo cuidador, por exemplo, pode perceber que também deseja ser cuidado. Alguém que sempre foi racional e pragmático pode se permitir sonhar, ser vulnerável, abrir o coração sem medo de julgamentos. Essa abertura é possível porque, com a maturidade, há uma redução natural da ansiedade social,
a opinião dos outros já não tem o mesmo peso. O foco se desloca do parecer para o sentir, e é nesse campo que a identidade afetiva encontra espaço para florescer. Outro elemento essencial nesse processo é o reconhecimento dos afetos não vividos. Muitas pessoas percebem que, ao longo da vida, deixaram de viver grandes emoções por medo, culpa ou por terem priorizado os outros. Ao se apaixonar depois dos 60, há uma chance simbólica de resgatar esse amor que ficou em suspenso, esse afeto não expresso, esse desejo não vivido. E isso não significa voltar ao passado, mas permitir-se agora viver de forma mais inteira. Jung nos ensina que o tempo psicológico é diferente do tempo cronológico. A alma pode viver um instante como se fosse uma eternidade, e isso é profundamente curador. Nesse redescobrimento, o corpo também ganha novo significado. Em vez de ser visto apenas como um corpo envelhecido, passa a ser o instrumento da sensibilidade, da presença, da escuta e da entrega. O toque se torna linguagem, o olhar, refúgio. A sexualidade, por sua vez, é vivida de forma mais livre, pois não está mais presa à performance ou à estética, mas ao prazer emocional, ao encontro profundo com o outro e com a própria pele. É importante destacar que essa redescoberta não exige necessariamente um parceiro. Ela pode começar antes, no silêncio das próprias reflexões, nos momentos de solitude, nas pausas do cotidiano. Mas quando o amor chega, ele encontra um terreno fértil, onde a alma já se reconheceu e está pronta para se expressar com clareza e inteireza. Amar depois dos 60 é, portanto, uma oportunidade de viver o afeto como extensão da própria liberdade interior. É quando o amor deixa de ser um lugar de necessidade e se torna um espaço de expressão daquilo que se é. Redescobrir a identidade afetiva nessa fase da vida é uma forma de renascimento emocional. É permitir-se amar com a alma limpa de antigas amarras e aberta às possibilidades do presente. É declarar, com o coração sereno: agora eu amo com verdade, porque finalmente sei quem sou. O amor que floresce na maturidade tem uma característica essencial que o diferencia das paixões juvenis. Ele é profundamente moldado pelo autoconhecimento. Após os 60, muitas pessoas já atravessaram relacionamentos, desilusões, perdas e reconciliações consigo mesmas. Essa trajetória interior, muitas vezes dolorosa, é também fértil, porque permite que se olhe para o amor com mais lucidez, menos fantasia e mais entrega real. O autoconhecimento, nesse contexto, não é um luxo psicológico, mas o alicerce sobre o qual o amor maduro se sustenta. Na perspectiva de Jung, o autoconhecimento não significa simplesmente saber fatos sobre si mesmo, mas sim estar em contato com as forças inconscientes que nos influenciam, reconhecer a própria sombra e integrar os aspectos reprimidos da psique. Amar de forma madura implica ter consciência dos próprios limites, reconhecer os medos que nos sabotam, perceber os padrões que tendemos a repetir e, sobretudo, assumir a responsabilidade pela própria felicidade. Isso transforma completamente a qualidade do vínculo que se constrói com o outro. Um dos principais benefícios do autoconhecimento no amor, depois dos 60, é a capacidade de discernir entre desejo genuíno e projeção. Quando somos jovens, é comum apaixonar-se pela imagem idealizada que criamos do outro. Projetamos nele o que inconscientemente buscamos completar em nós. Jung explicou esse fenômeno como projeção arquetípica. O outro se torna depositário de nossos anseios internos não resolvidos. No amor maduro, porém, essa projeção tende a diminuir. Isso acontece porque, com o tempo, vamos acolhendo nossas faltas e integrando partes de nós mesmos que antes rejeitávamos. O amor, então, deixa de ser fuga e passa a ser presença. Uma conexão entre dois inteiros, não entre dois pedaços quebrados. Outro aspecto transformador do autoconhecimento nessa fase é a capacidade de comunicação emocional clara. Quem já percorreu o próprio mundo interior sabe nomear sentimentos, expressar necessidades e colocar limites com mais serenidade. Isso cria uma atmosfera relacional mais segura e transparente, onde não há tanto espaço para jogos emocionais ou mal-entendidos destrutivos. Além disso, quando uma pessoa conhece a própria história emocional, ela se torna mais empática,
Compreende que o outro também carrega dores, traumas e medos, e que o amor maduro não é uma disputa de quem tem razão, mas um encontro de quem se reconhece em humanidade. Há também uma reconciliação simbólica com a própria história. Muitas pessoas chegam aos 60 ainda presas a culpas antigas, arrependimentos ou dores não elaboradas. O autoconhecimento oferece a possibilidade de ressignificar essas vivências, não para apagá-las, mas para integrá-las ao caminho pessoal como aprendizados. Quando isso ocorre, o amor que nasce dessa nova fase é menos ansioso, mais generoso e profundamente acolhedor, tanto para si quanto para o outro. Ele não exige perfeição, mas convida à aceitação mútua. Na jornada junguiana, essa reconciliação está intimamente ligada à integração da sombra. Amar com consciência é reconhecer que há aspectos em nós que não gostamos de ver, mas que ainda assim precisam ser integrados. A raiva, o medo da rejeição, a insegurança, o ciúme, tudo isso existe. E negar esses sentimentos não os elimina, apenas os projeta nos relacionamentos. O amor maduro não busca esconder essas partes, mas conviver com elas com honestidade, criando um espaço emocional onde se pode ser verdadeiro sem medo de abandono. Além disso, o autoconhecimento aprofunda a qualidade do silêncio compartilhado. Não há mais a necessidade constante de preencher vazios com palavras ou garantias. Há uma confiança silenciosa que nasce da segurança interna, a de que se está ao lado de alguém não para completar, mas para compartilhar o que já é pleno. Esse tipo de relação só é possível quando há uma base sólida de conexão consigo mesmo. Por fim, o autoconhecimento permite fazer escolhas afetivas mais alinhadas com o que realmente se deseja. Em vez de entrar em relações por medo da solidão ou para preencher expectativas sociais, o amor maduro surge como uma escolha consciente. Quero estar com essa pessoa porque me sinto bem com ela, porque há troca, respeito, alegria e crescimento. E isso é uma conquista profunda, não do acaso, mas do caminho que se trilhou internamente. Amar depois dos 60 com autoconhecimento é escolher viver uma relação sem máscaras, sem pressa, sem ilusão. É acolher a si mesmo por inteiro para então acolher o outro com verdade. Esse é o solo fértil, onde nasce o amor mais real de todos, aquele que floresce quando já não precisamos dele para sermos quem somos. Chegar aos 60 com disposição para amar é, por si só, uma demonstração de coragem, mas mais do que isso, é um convite à consciência. Depois de tantas vivências, dores, aprendizados e transformações, torna-se possível cultivar um novo tipo de relação, mais lúcida, mais livre, mais consciente. O grande desafio, porém, é não repetir os mesmos erros que marcaram os amores anteriores. E isso só se torna viável quando há um olhar atento para a própria história, uma disposição genuína de fazer diferente e a humildade de reconhecer as próprias feridas não curadas. O primeiro passo para viver relações mais conscientes é abandonar a expectativa inconsciente de que o outro será um redentor emocional. Durante a juventude, é comum entrar em relacionamentos buscando alguém que salve, que cure, que faça esquecer dores antigas. Mas esse tipo de idealização projeta no parceiro uma responsabilidade impossível de sustentar. Jung alertava que quando projetamos sobre o outro aspectos não integrados da nossa psique, criamos vínculos baseados em ilusão. No amor maduro, essa projeção precisa ceder lugar ao reconhecimento. Ninguém vem nos completar, e isso é libertador. As relações conscientes nascem quando ambos se enxergam como seres inteiros, em constante evolução, que escolhem caminhar lado a lado, não por necessidade, mas por afinidade e respeito. Outro ponto crucial é a capacidade de identificar os padrões emocionais que se repetem. Muitas pessoas, mesmo após diversas relações, continuam atraindo parceiros com características semelhantes ou revivendo os mesmos conflitos. Isso acontece porque os padrões inconscientes, muitas vezes moldados ainda na infância, continuam atuando silenciosamente na forma como amamos. O amor consciente exige uma escuta profunda de si mesmo. O que me atrai nesse tipo de pessoa? Que parte minha está buscando reconhecimento, aceitação ou controle?
Ao trazer esses conteúdos à luz da consciência, começamos a fazer escolhas mais alinhadas com quem realmente somos hoje, e não com as feridas que carregamos do passado. Também é essencial revisitar os erros cometidos anteriormente sem julgamento, mas com responsabilidade. Talvez tenhamos sido excessivamente críticos, carentes, distantes, controladores ou dependentes. Talvez tenhamos silenciado diante de situações que pediam posicionamento, ou imposto limites onde havia espaço para o diálogo. Em vez de nos punir por essas atitudes, é necessário entendê-las como tentativas de proteger algo interno que ainda não sabíamos como cuidar. Ao reconhecer esses padrões sem culpa, criamos a possibilidade real de transformação e abrimos espaço para um amor mais maduro, onde as escolhas são feitas com consciência e não por automatismo emocional. Outro pilar das relações conscientes é a comunicação verdadeira. O amor maduro valoriza a clareza, dizer o que sente, expressar o que precisa, acolher o que o outro traz, escutar com presença. Não há mais tempo a perder com jogos, suposições ou silêncios que criam abismos. A maturidade emocional permite estabelecer um diálogo onde cada um se responsabiliza pelo que sente, sem projetar culpas nem exigir que o outro adivinhe o que está acontecendo. Essa transparência constrói vínculos sólidos, onde o afeto é nutrido pela confiança e pela liberdade de ser quem se é. O perdão também assume uma nova dimensão nas relações maduras. Não se trata de esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas de olhar para os erros, próprios e alheios, com compaixão e sabedoria. Ao aprender a perdoar, libertamo-nos das amarras emocionais do passado e damos ao presente a chance de florescer. Jung apontava que o verdadeiro crescimento vem da integração dos opostos, e isso inclui o erro e o acerto, a dor e o amor, a queda e o recomeço. Uma relação consciente não exige perfeição, mas sim compromisso mútuo com o crescimento individual e coletivo. E há, sobretudo, uma reconexão com o tempo presente. Amar conscientemente é viver o agora sem arrastar fantasmas antigos, nem depositar toda a esperança num futuro idealizado. É aceitar o que é, construir com o que se tem e valorizar os pequenos gestos, as presenças reais, os momentos significativos. É dançar com a vida, mesmo quando ela já deixou marcas na pele, e celebrar a chance de sentir ainda profundamente. Viver um amor consciente depois dos 60 é uma forma de transcendência emocional. É saber que os erros do passado foram mestres, não condenações. É olhar para o outro com olhos que aprenderam a ver além das aparências e tocar com mãos que respeitam o ritmo do outro. É não se iludir com promessas, mas se encantar com verdades. E, acima de tudo, é amar com sabedoria, porque agora se compreende que o amor não é salvação, é partilha de jornada. Apaixonar-se depois dos 60 é um ato de reconexão com a própria essência. Longe de ser uma repetição do passado, esse amor representa uma nova etapa da jornada, mais consciente, mais profunda, mais autêntica. Ao desconstruir mitos antigos, redescobrir a identidade afetiva e permitir que o autoconhecimento transforme a forma de se relacionar, abre-se um espaço para relações que não nascem da carência, mas da plenitude. O amor, então, deixa de ser um refúgio para se tornar um território de encontro entre almas que já aprenderam a se escutar. Na psicologia junguiana, esse movimento representa a integração final de aspectos internos, onde a paixão não é apenas emoção, mas também símbolo de uma transformação psíquica maior. É nesse lugar que o amor maduro encontra seu verdadeiro valor, não como um final feliz, mas como um caminho de crescimento contínuo. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite à expansão da consciência. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai aprofundar ainda mais sua jornada de autoconhecimento e transformação interior. O amor, afinal, começa dentro.